Graça e paz a todas. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa segunda Conferência das Mulheres. A primeira foi em abril desse ano. Nós só fazemos 2 vezes ao ano essa conferência. E ela tem sido algo assim de muita valia para as nossas vidas, né? Tá nos enchendo muito as conferências. Quem está preparada aí? Para que o Senhor tem? Eu vou pedir para que vocês mantenham hoje a mente de vocês flexível, para que haja mudança, para que haja alegria e vitória na vida de vocês. Amém? Hoje o nosso tema é resiliência. Pode abaixar um pouquinho o playback, por favor, para a igreja, está meio alto. Todo mundo sabe o que é resiliência? Sim, não? Quem sabe aí? Glória a Deus. Eu vou estar explicando melhor para vocês. Se a gente for pegar, né, dar uma googada aí, né, quem tem o Google aí, o que é resiliência, o Google diz assim, que é a capacidade de retornar à forma original, isso fisicamente falando, né? Eu vou até ler para vocês aqui, ó. Recobrar facilmente, adaptar às mudanças, a má sorte. O que é uma pessoa resiliente, então? Alguém sabe? As pessoas que conseguem superar os problemas com leveza, com equilíbrio, com facilidade. É a pessoa que cai e levanta, aprende com as dificuldades, não desiste e continua perseverando. Aleluia! Tem mulheres resilientes aqui? Glória a Deus, aleluias. Mas para que fique mais claro o que é resiliência, que é um tema difícil, a gente acha que é só perseverar, como é que é continuar. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de resiliência. O primeiro exemplo são de 2 crianças, um menino e uma menina. O menino um pouco mais velho, 2 irmãozinhos, e a menina um pouco mais nova. E a menina, ela queria aprender a andar de bicicleta sem a rodinha, mas ela não estava conseguindo sozinha. Aí ela foi lá e pediu a ajuda do irmão dela mais velho. E falou assim para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso aprender a andar. Porque esse irmão também ficava tirando uma casca com ela, que ela não conseguia. Então tá bom, você me ajuda eu aprender a andar de bicicleta sem a rodinha? Ele falou, ajudo. Então tá, então como é que nós vamos fazer? E o menino falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a rodinha da sua bicicleta, e aí eu vou te empurrar. Aí conforme eu te empurrei, você vai pedalando para ver se você consegue aprender. Combinado? A menina, combinado. É isso aí, vai dar certo. E assim começou, esse menino empurrando essa menina da bicicleta, e ela indo, pedalava e caía, não conseguia. Ele de novo, e assim foi sucessivamente. Ela não conseguia andar com a bicicleta sem a rodinha. E aí chegou um momento que ele ficou um pouco cansado. Ele falou assim para ela, ai, eu vou parar, estou cansado, eu preciso descansar um pouco. E ela, não, vamos continuar, insistia. E de novo ele empurrava ela lá com a bicicletinha e tombava. E de novo, ela, de novo, vamos tentar de novo. E ela estava assim, num gasto para aprender. E ele começou a cansar, e ele falou assim, não, agora eu vou parar, eu preciso descansar. Aí ela, não, vamos continuar. E ele falou assim, mas meu Deus, até o Senhor descansou. E ela vira e diz para ele assim, mas ele só descansou depois que ele terminou o seu trabalho. Amém? Glória a Deus. Mas para frisar bem, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo de resiliência. Quem conhece aí Cristóvão Colombo? Oi, irmã, dá uma aguinha aqui para a pastora, por favor. Glória a Deus. Quem conhece? Ele era um navegante, né? Genovês. E por causa dele, a Europa assim, conseguiu conquistar muitos feitos, né? Por causa da perseverança dele, ele foi muito conhecido, né? Mas todo mundo sabe que ele passou muitas dificuldades, né? Tanto ele, quanto a tripulação dele, nesse período que ele ficou nos mares. E há um tempo atrás... irmã, glória a Deus, obrigada. E há um tempo atrás foi achado o diário de bordo do navio dele. E lá, no diário de bordo, sai tudo, né? Tudo que aconteceu. E hoje pegamos uma tempestade, assim, assim, assim. E hoje pegamos um sol a pino, assim, assim. E hoje passamos fome porque não chegamos ainda na margem
para nos abastecer. Eles enfrentaram muitas dificuldades, é tudo relatado nesse diário de bordo, tudo. Eles enfrentaram doenças da tripulação, desânimo da tripulação. Eles enfrentaram fortes tempestades fortíssimas naquela época. A gente não tinha as embarcações de hoje, né? Imagina o que era enfrentar uma tempestade em alto mar, né? Com aquela embarcação que eles tinham. Não era brincadeira, né? Eles não podiam entrar na embarcação e ficar quietinho, né? Era tudo eletrônico como é hoje, não. Eles tinham que ir lá com as mãos, arrumar as velas, era tudo manual, né? Era tudo, a tripulação era muito ativa. E enfim, mas uma coisa se achou assim, uma frase que ele colocava no diário de bordo, chamou a atenção de todos. E eu vou ler para vocês. Hoje continuamos a navegar. Repitam comigo. Hoje continuamos a navegar. E essa frase era contínua. E hoje continuamos a navegar. Eles passavam o diário de bordo e vinha aquela tribulação, aquela tempestade, tudo aquele fome e gente doente na tripulação, passando vírus para o outro ficando doente. E a frase lá, hoje continuamos a navegar. E às vezes a gente chega nos momentos que a gente cansa um pouco, né? Mas que a gente tenha a resiliência e a persistência, desse Cristóvão Colombo, a perseverança para continuar a navegar. E hoje nós vamos falar de uma mulher. Ah, amada, vocês não têm noção. Vai cair o queixo de vocês hoje. A história dela é sensacional. Pensa numa mulher que passou perrengue na Bíblia, foi essa mulher. Pensa, vocês passam perrengue? Quem passa perrengue aí? Mas não é esses perrengues chiques aí de blogueira que vai aí para viajar para a praia e chove. Ai, perrengue chique, estou em Maldivas e choveu. Não. Não é esse perrengue aí, não. É perrengue. Essa mulher nos ensina muito em relação de fé, de obediência, de resiliência, para cumprir o propósito que o Senhor colocou na mão dela. Vocês estão curiosas? Alguém chuta um palpite? Quem chuta um palpite aí? Quem é essa mulher? Marta? Quem mais? Débora? Ruth? Noemi? Quem mais? Sara? Então vamos fazer o seguinte, vamos bater palma a hora que a gente falar o nome dela? Porque essa merece que a gente ovacione ela. Vocês vão ovacionar ela? Então hoje nós vamos falar de Maria de Nazaré. Oh, glória a Deus! Estou muito feliz de estar falando dela. Porque desde a outra conferência o Senhor ficou martelando o nome dela na minha cabeça. Eu falei, Deus, não tem tanta coisa na Bíblia sobre ela, né? A não ser quando encosta em Jesus ali, né? Mas Deus capacitou e trouxe assim revelações fantásticas da Bíblia. E hoje nós vamos tomar um tapa na cara, irmãs, dessa mulher. Porque essa mulher foi sensacional. Essa mulher passou por provações, perseguições, por tudo, perdeu tudo, mas ela perseverou e cumpriu o propósito que o Senhor colocou na mão dela. Vocês estão preparadas? Amém? Então vamos lá. Primeiro vamos falar dela, né? Quem era Maria? Vamos dar um spoiler de quem é Maria. Maria era uma adolescente de aproximadamente 17 anos, a Bíblia não é muito certa nessa data, quando o anjo apareceu para ela, né? Para falar que ela engravidaria, né? E ela morava numa cidade chamada Nazaré. Você sabe onde fica Nazaré? Como é que era a cidade de Nazaré? Nazaré ficava no topo de uma colina. Era uma cidade que não era considerada uma cidade, era considerada uma aldeia, porque só tinha 50 casas. E por ser no topo de uma colina com 350 metros de altura, era uma cidade que ficou atrasada perto das outras. Então, era considerada uma cidade atrasada. Por quê? Porque o difícil acesso. Eu acho que a primeira coisa, imagina, vocês vão lá, faz comprinha no supermercado, quando você olha assim para cima, ó, com os saquinhos do mercado. 350 metros acima, barranco, numa colina, sensacional, né? Por isso que a cidade não se desenvolvia. Então, eles tinham os animais, as casas eram pequenininhas, de pouco, era um cômodo a casa inteira, né? Mas eles tinham água lá e eles produziam a maioria das coisas que eles comiam lá, porque descer 350 metros de um barranco e subir naquela colina era muito difícil.
Então, era uma cidade que era muito atrasada em relação às outras. Os seus habitantes colocavam os animais dentro de casa, para vocês terem uma ideia. E isso, para as outras cidades, era uma coisa meio, nossa, como eles são atrasados. As cabras dormem com eles ali dentro da casa. E era um lugar muito frio, e os animais ajudavam também a esquentá-los. Enfim, tem toda uma questão. A gente precisa entender o contexto, de onde eles viviam, né? É mais ou menos o Globo Repórter, o que eles comiam, o que eles faziam, para a gente entender a história no seu contexto, porque tudo aconteceu. Então, Maria morava nessa cidade, que era uma prova, hein? Vamos combinar? Eu acho que Deus já colocou ela morando lá para fazer um estágio de provação, né? De perrengue. Então, pouca coisa vinha dali, né? Eram poucos habitantes, né? As pessoas geralmente ficavam na cidade, não prosperavam, a não ser que saíssem da cidade. E era muito comum, quando Jesus fazia os milagres, falava, de onde ele vem? Ah, é Jesus de Nazaré. Mas pode ser alguma coisa boa daquele lugar? Era muito comum isso, exatamente porque Nazaré era uma cidade muito precária mesmo, né? Muito isoladinha, e tinha essa deficiência, né? Para subir, para descer, enfim, de acesso. Né? Imagina, uma moça de 17 anos que mora numa cidade dessa, tinha uma sinagogazinha e 50 pessoas. Você imagina, você conhecia todo mundo. Você espirrava aqui o vizinho de lá, saúde! Não era assim? De tão pequenininha que era a cidade. Assim, vamos pensar no futuro de Maria? O que ela teria de futuro morando em Nazaré? Do que uma outra moça da mesma idade, de repente, numa cidade maior, né? O que ela conquistaria, né? Qual é o marido que ela casaria naquela cidade? É muito pequenininha. Então, a gente vê como Maria já morava num lugar mais precário, né? Certo? Entenderam o que era Nazaré? Qual que era o sobrenome de Maria, vocês sabem? Alguém sabe o sobrenome de Maria? As pessoas naquela época não tinham sobrenome, gente. Deixa eu contar para vocês. Geralmente, né, quando fala assim, né, o Simão, filho de Jonas. Então, como era vilarejos e cidades, eles conheciam as famílias. Então, quando falava, fulano, filho de ciclano, eu sei de onde você vem, sem a tua origem. Mas quando a pessoa era de fora, podia falar o nome do pai e da mãe, que ninguém ia conhecer. Então, quando a pessoa era de fora, Maria de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. As pessoas não tinham sobrenome, né? Maria de Magdala, que todo mundo chama de Madalena, mas a cidade, o nome é Magdala. Então, esse era o sobrenome da época, da onde ele vinha, ou da herança do, né, filho de quem, né? Então, Maria não tinha sobrenome, era Maria de Nazaré. Era assim que funcionava na época, isso veio depois, né? E glória a Deus por isso, já pensou? Se você tem o seu nome e o teu pai tem o mesmo nome que você, que o pai da outra pessoa, e ficava aquela confusão, né? Você imagina para explicar, né? Então, era assim que funcionava lá. Então, Maria vivia nessa cidade pequenininha, né? Não tinha sobrenome, era Maria vinda de Nazaré. Vamos orar? Quem tá com a Bíblia aí? Vamos abrir no versículo? Vamos abrir em Lucas 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Quem trouxe, abre. Quem não trouxe, o telão tá aí, né? Né, varão? O único varão dentro da conferência tá ali na mesa, ó. Vamos ler esse versículo, vamos entender mais a história da Maria. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo:
Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, por isso também que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Então disse Maria, prestem atenção agora, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia! Eu acho que Maria não tinha a menor noção, né, do que ela estava aceitando ali. Mas Maria tinha algumas características de pessoa resiliente, por exemplo, fé, otimismo, porque sem otimismo, sem fé você não tem otimismo, você tem que crer em alguma coisa, né? Então ela tinha fé, ela tinha servidão a Deus, ela tinha obediência, ela tinha características essenciais que o Senhor com certeza achou graça nela por causa disso, porque o Deus sonda o nosso coração e Ele viu em Maria qualidades que poderia entregar para ela uma missão difícil, que era gerar o filho dele. Amém? Mas aí Maria, aqui está falando que ela era desposada, certo? O que é desposada? Noiva. Como é que era o noivado antigamente? Quando você ficava noivo de alguém, você não podia romper esse noivado. Já era um compromisso para casamento. Então, qual era a condição onde esse noivado poderia ser rompido? Só na condição de adultério, de fornicação. E nisso, se Maria, por exemplo, adulterasse ou fornicasse, qual era, na lei de Moisés, a punição? Ela seria morta apedrejada na porta da casa de seu pai. Porque na lei antiga era assim, se uma mulher fizesse isso, ela era apedrejada na porta da casa de seu pai. Porque, segundo a lei, o pai tem responsabilidade na criação dos filhos. Então, por isso que era na porta da casa do pai. Então, vocês imaginam, né? Ela estava noiva e ficaria grávida. E ela poderia ser apedrejada e morta. Olha a situação de Maria. E aí, José encontrou com Maria, né? Ela contou toda a história, falou que estava grávida. José rompeu o noivado com ela em secreto. A Bíblia diz que ele rompeu o noivado em secreto. Diz aí, em secreto. Amém. E aí a gente já vê também o coração de José. Lembra que eu falei que Deus sonda o coração? E Deus vê qualidades para gerar propósito na vida de cada um? Então, qual era a primeira coisa que um homem naquela época ia fazer se a noiva aparecesse grávida? Né? Não ia romper secreto. Ele já ia lá, levar, arrastar ela para a porta da casa do pai e falar para todo mundo, ó, pode apedrejar. Não é assim? Mas José não era assim. José rompeu em secreto e foi para casa. Maria, então, se viu numa situação difícil. Falou assim, puxa, acho que ela pensou isso, né? Que a Bíblia não fala, mas a gente deduz pela própria história. Ela deve ter pensado assim, puxa, eu estou grávida, né? Não tenho mais o meu noivo. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser apedrejada e morta. Então, como o anjo Gabriel falou da minha prima Isabel, que também recebeu um milagre, eu vou para lá para vê-la, porque ela vai entender que eu também recebi um milagre, porque ela acabou de receber o dela. Acho que ela pensou isso na hora. E aí ela foi. Aí ela foi lá, pegou o celular, chamou um Uber e falou assim, eu quero ir para Hebron. Certo? Não, né? Maria pegou a sua trouxinha, o seu cantil de água, porque eles levavam um cantil de água, pães, né, para a viagem, e foi a pé para Hebron. Hebron de Nazaré tem uma distância relevante e passa por onde? Pelo Monte das Oliveiras. Imagina, gente, eu tenho que fazer uma analogia disso, porque a hora que eu li isso, eu falei, não é possível. Ela passou pelo Monte das Oliveiras, a hora que ela estava indo para Hebron. Se ela virasse assim, ó, que ela deve ter virado, porque o monte é alto, ela viu todo o Calvário. Eu acho que ela nunca imaginaria que anos depois o filho dela ia estar pendurado no Calvário naquele lugar, não é? Acho que ela não tinha essa noção. Mas a palavra diz, olha só, as mulheres não tinham tanto conhecimento da palavra, das escrituras naquela época, né? Era mais os homens que iam, estudavam a Torá, que tinham, né,
esse conhecimento, as mulheres não. Só que a Bíblia nos diz que ela tinha bastante conhecimento da palavra. Tanto que ela foi no caminho recitando salmos, cantando, se alegrando e agradecendo a Deus. E falando, eu vou ser bem-aventurada. Deus me escolheu, ela estava alegre. Tanto que tem o cântico de Maria, ela fez até um cântico, ela fez até um louvor. Mais ou menos assim, existe um louvor até que canta isso. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Depois vocês escutam inteiro, é muito bonito o cântico de Maria. E a Bíblia fala que ela foi alegre para Hebrom. Chegando em Hebrom, ela chegou na casa de Zacarias e da prima Isabel, né? E eles receberam ela muito bem ali. E quando chegou, diz que o filho de Isabel, que era João Batista, pulou na barriga dela. E na hora o Espírito Santo tomou ela, ela reconheceu que a prima estava grávida do Filho de Deus. Por que você imaginou a Isabel se ela não tivesse Espírito Santo? Imagina você na tua casa, chega a tua prima grávida. Aí você fala assim, bom, você está grávida. E aí? Quem que é o pai? Não, o pai é o Espírito Santo, é Filho de Deus. Se ela não tivesse Espírito Santo, ela não ia acreditar muito, né? E ela tem que cumprir a lei também. A lei de Moisés era para todo mundo, né? Então, como o Espírito Santo já tomou ela ali, ela soube. E ali Maria ficou. Só que nesse período que Maria ficou lá, o anjo visitou José em sonho também. E falou para ele, falou, olha, não é mentira, é filho de Deus, não tenha medo, toma a tua noiva, enfim, conversou com José. Estou falando assim numa linguagem mais recente, mas basicamente foi isso. E José foi atrás de Maria. A Bíblia fala assim que José chegou, né, lá na casa de Isabel e Zacarias e já levou ela como esposa, né? E ela já estava grávida. E a Bíblia fala que eles saíram de Hebrom, ela já estava com 3 meses, passado 3 meses de gestação. Já estava ali com uma barriguinha, né? Tipo da minha, assim, mas eu tô sem filho. Tipo assim, né? Glória a Deus. E ela foi embora com José, tá? Para Nazaré. Foi para lá. Certo? E aí, vamos lá, gente. Vocês sabem que a roupa era larga, né? Eles usavam uma túnica, uma outra coisa por cima, toda aquela roupa, né? Que eles usavam lá. E eles não tinham muita roupa também não, viu? Eles tinham no máximo 2, uma túnica, uma troca. E começou a barriga a crescer. E naquela época tinha um imperador, acho que é César Augusto, de nome eu sou ruim, tenho que sempre olhar aqui. César Augusto. E todo ano eles faziam um censo. E o censo era na cidade de Belém, né? E aí José catou Maria e falou, a gente está indo para Belém para fazer o censo, né? Vocês sabem a distância, gente, de Belém, de Nazaré para Belém? Vocês têm noção? 150 quilômetros. É a distância de Campinas a Taubaté. Aí Maria estava já no final da gestação, né? Eles não tinham cavalos. E por que eu tenho certeza disso? Porque cavalo era muito caro. E só que era muito rico que tinha cavalo. Então, como a Bíblia fala que eles eram pobres, eles não tinham cavalo. E cavalo era uma moeda muito importante. Então, ninguém doava, ninguém dava, não. Era uma moeda muito importante. Então, eles não tinham cavalo, né? Talvez um burrico, né? A Bíblia não fala muito. Mas Maria foi, pegou as coisinhas dela, pegou pães, pegou água, né? Aí José já pegou o carro, abriu, ligou o ar-condicionado, falou, entra aí, Maria. Vamos lá, vamos para Belém. Certo? Não, né? Não foi assim. Perrengue, irmãos. Olha os perrengues de Maria. Grávida de 8 meses. Estava quase no finalzinho da gestação. 8 para 9 meses. Aí ela foi. 150 quilômetros. A pé, nas estradas ou de burrico. Vocês sabiam que naquela época a mulher não podia montar cavalo ou burrico assim? O animal no meio, igual a gente faz hoje, monta cavalo? Não podia, ela tinha que ir sentadinha assim. Aí ela ia de ladinho. E ele foi levando ela 150 quilômetros até Belém. Por que será, né? Vocês sabiam que não precisava a mulher ir fazer o censo, era só os homens? Não precisava a mulher fazer o censo. Eram só os homens que tinham que fazer o censo. Por que será que José levou Maria?
Lembra que eu comentei com vocês que quando ele foi buscar ela na casa da prima Isabel, ela já estava com 3 meses? Lembra que eu comentei com vocês que a cidade era pequenininha, tinha 50 habitantes, 50 casas, ou seja, ela conhecia todo mundo? Você acha que quando nascesse Jesus, nascesse a criança, o povo não ia fazer conta? Eu acho que o povo ia fazer conta, vocês não acham? A Bíblia só fala assim, que José pegou Maria e foi para Belém fazer o censo. Mas a gente sabe que ela não precisava ter ido. Quem que vai arriscar uma esposa no final da gestação andar 150 quilômetros para fazer um censo, sendo que não precisa? Ninguém, né? Vamos lá. Aqui são ideias da minha cabeça. Vamos lá. Chegando em Belém, estava lotado, porque tinha o censo, certo? Então estava todo mundo em Belém para fazer o bendito do censo. Chegando lá não tinha hospedaria. E Maria chegou na cidade e começou a sentir as dores de parto. Digam comigo, as dores de parto. Quem é mamãe aí? Levanta a mão. Amém. Vocês já imaginaram? Como é que é o final da gravidez aí? É bom, é gostoso entrar no carro? Não, né? Chacoalha, dói, desconfortável. Né? Um monte de coisa já não dá para fazer, né? Então, Maria passou esse perrengue. Entrou no burrico, andou a pé, andou 150 quilômetros, chegou em Belém. Chegando lá, não tinha nenhum lugar para eles ficarem. E aí ela começou a ter as dores de parto. E aí foi dado a eles um espaço dos animais, um estábulo. Quem sabe o que é um estábulo aqui? Vocês já viram? Vocês já foram? Irmãs, qual é o cheiro de um estábulo? É gostoso, né? E o estábulo tinha animais, tá? Não se iludam, não. Vai achar que o estábulo estava vazio. Eu imagino ele chegando com Maria nesse estábulo e tendo que tirar o excremento dos animais e organizar um lugar para ela ficar. E ela organizando um lugar para colocar Jesus depois que ele nascesse. Vocês já imaginaram uma situação dessa? Pois muito bem. Então José chegou com Maria e falou, então tá bom Maria, vamos lá, entramos no hospital, senta aqui nessa cama com o lençol limpinho, tá vindo a doula. Chega a doula, com aquela bola desse tamanho agora, que agora é moda, né? O pessoal senta e fica lá, né, na bola para ajudar o parto. Foi assim? Não, não foi assim. Então Maria ia fazer um parto com um homem que ela não tinha intimidade ainda, né? Não tinha tanta intimidade ainda, né? Grávida, sem parteira, sem a família perto dela, sem ninguém. E parto naquela época era um negócio difícil, porque muitas mulheres morriam de parto naquela época, não tinha nada. Você imagina, não tinha aquela tesourinha lá, eles rompiam, né, do jeito que dava, era tudo sujo, não tinha tanta higiene, enfim. Maria passou por isso. Né? Quem está animado a ter filho aqui? Glória a Deus. Aí Maria teve as dores de parto, teve Jesus, né? Imagina o quão constrangedor foi para ela ter o filho com José ali, né? A Bíblia fala que ele nasceu, né? E que ela enrolou ele, né? Nos tecidos, umas faixas, né? E por coincidência, essas faixas, esse tecido, eram tecidos que eles embalavam os cordeiros, olha que os cordeiros nasciam, filhotes. Coincidência, cordeiro de Deus, cordeiro. Super coincidência, né? Bom, enfim. Maria era doida, né? Vamos lá, vamos raciocinar. Ah, maluca. Um anjo chega para ela, fala que ela vai conceber sem ter contato com nenhum homem. Aí fala para ela que é o filho de Deus. Aí ela anda para lá, anda para cá, tem um filho. Mas ela é doida de aceitar isso sem saber o que aconteceu. Mas eu falo, ela passou muito perrengue, mas ela viu muita coisa doida também da parte do Senhor, né? Muito milagre. Primeiro já o dela, o da prima. E aí quando Jesus nasceu, chegam 3 pastores lá. E esses 3 pastores contam que eles estavam no pasto, né? Provavelmente, eu acredito que isso já era mais à noite, porque a Bíblia fala que eles estavam em vigília. Pastor não pode ir para um lugar à noite que quer fazer vigília, né, irmãos? Não tem jeito, né? Quer ir para o monte, quer fazer vigília. É um problema desde aquela época.
E diz que eles estavam lá em vigília com os animais e que apareceu uma luz que cortou todo o céu. Cortou todo o céu. E eles enxergaram e ficaram com medo. Aí o anjo, não temas. Apareceu o anjo do Senhor e falou, não temas. Porque é nascido o Filho de Deus. Né? E vocês seguem a luz, porque no final da luz vocês vão encontrar essa criança. E eles saíram correndo. Diz que eles chegam, Maria está com Jesus no braço, José está do lado, e eles chegam contando que eles viram uma luz, e contando que eles assustaram, que o anjo apareceu, e Maria diz que só se calou e guardou no seu coração, a Bíblia diz assim. Eu fico imaginando o que era para Maria, quando nasceu aquela criancinha frágil, chorando, com frio, o que ela deve ter pensado, né? Será que esse aqui é o Filho de Deus mesmo? Parece uma criança normal? Será que ela não tinha alguma expectativa diferente? Ai, vai nascer o Filho de Deus, o Filho de Deus. Aí nasce uma criança, como qualquer outra. Será que naquele momento ali, por um segundo, ela falou assim, meu Deus, ela pensou assim, será que esse mesmo Filho de Deus? Será que é verdade isso? Será que por um minuto ela bambeou com a cabeça? Porque se ela bambeou, chegaram os pastores lá. Que quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai reafirmar sempre, sempre, vai mandar gente para reafirmar sempre esse propósito na tua vida. Você pode ter certeza. Deus nunca abandona os seus. E aí chegam esses pastores, olham Jesus, regozijam, glorificam a Deus e vão embora. Amém? E aí uma profecia, esse perrengue de Maria de ter ido para Belém, foi cumprida uma profecia, né? De que o Filho de Deus nasceria em Belém, na terra de Davi. Para quem não sabe, Davi cresceu em Belém. Então era a cidade de Davi, né? Belém era chamada cidade de Davi. E que ele também seria da linhagem de Davi. Ou seja, José, né? Davi e Betseba tiveram 2 filhos, Salomão e Natã, certo? De Salomão veio vindo a descendência. Chegou a José. Aí vem o povo e fala assim, não, mas ele não era filho de José. Ele era filho de Deus. Como que a profecia não está cumprida? Porque ele não é filho do José. Ele é filho de Maria, mas ele é filho de Deus. Aí vamos lá. Eu falei para vocês que Salomão tinha um irmão chamado Natã. Repita comigo, Natã. Na herança de Natã, na hereditariedade, descendo as gerações, Maria. Amém? Então, superado esse assunto, podemos virar? Glória a Deus. Mas não foi só isso. Passado algum tempo, ali Maria e José já não estavam mais no estábulo, eles continuaram em Belém, né? Aí eu acredito que eles já estavam numa casa, porque a Bíblia fala que essas 3 pessoas encontraram ele numa casa. Acredito eu que ele estava um pouco maiorzinho, que a Bíblia também não é clara. Eu já vou dizer por que eu acredito que ele estava um pouco maiorzinho. Porque o que aconteceu? A notícia se espalhou. Aqueles 3 pastores e todo mundo que conhecia a Maria, sabia da história, porque ela falava, né? A família. Foi se espalhando que nasceu o Salvador, se cumprindo profecias, e que ele ia reinar, né? E aí, quem era o rei da época lá? O tal do Herodes, certo? Repita comigo, Herodes. Vocês não esquecerem mais. Quando ele soube que nasceu alguém que ia reinar e que ele ia perder o reinado, o que ele fez? Ficou doido. Queria dar um fim. E aí ele foi, viu as escrituras e confirmou aquilo. E vinham profetas falar para ele que tinha nascido, as pessoas comentando. Só que naquela época, não era igual hoje, né? Que nasceu o filho, você põe no Instagram, todo mundo sabe que nasceu o teu filho. Naquela época as notícias demoravam para chegar. E assim Herodes demorou um pouquinho para receber a notícia que ele tinha nascido, né? E aí Deus levantou 3 reis magos. Quem já ouviu falar disso? 3 reis magos. Vocês sabem quem eram os 3 reis magos? Vou contar para vocês. Eles eram 3 reis. Eles eram reis de povoados próximos. E por que eles eram chamados de magos? Porque eles manipulavam essências, mirras, incenso, perfumes. E naquela época, quem manipulava isso era gente muito rica. Então, eles eram reis, eles eram ricos, porque era muito caro, perfume, né, essência, era muito caro. Então, o Senhor,
enviou esses 3 reis magos para ir na casa de José e Maria, e eles não sabiam onde era, mas o Senhor mandou uma estrela guiá-los até lá. Quem conhece essa estrela aí? Amém? E eles chegaram na casa de José e Maria, e deram ouro, incenso e mirras. Amém? Olha, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, porque além de Ele ter dado para Maria o filho dele, para ela cuidar, para ela amamentar, Ele sustentou Jesus nesse tempo todo. Eu tenho certeza disso, assim como Ele nos sustenta. Porque logo depois que Ele recebeu o ouro, que Ele recebeu o incenso e as mirras, e foram embora, o anjo do Senhor apareceu para José de novo. E falou assim: pega tua mulher, teu filho, e sai daqui agora, vai para o Egito. Porque está vindo o Herodes, porque o rei Herodes vai matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Todos. Digam, todos. Todos. Porque ele não quer perder o reinado. Então vocês vão para o Egito, fiquem lá até que eu ordene que vocês saiam. E aí, eles conseguiram com muito custo aquela casa que eles estavam mais estabilizadinhos no cantinho deles e perderam tudo, porque eles tiveram que abandonar tudo e ir embora. Quem já perdeu alguma coisa aqui na vida? Amém? Glória a Deus. Aí José chegou para Maria e falou: pega as coisas e vamos embora. Só que pegar as coisas não é hoje, né? Vamos contratar a graneiro, então fazer a nossa mudança para o Egito. Não, não era assim. Não foi assim. Eram as poucas coisas que davam para carregar nos braços e ir embora. Aí José foi lá, abriu o carro, colocou, né? A Maria pegou o bebê conforto, colocou Jesus, colocou no carro, na cadeirinha, ligou o ar-condicionado no 23, não é isso? E bora. Mas não foi assim. Não foi assim. Eles foram a pé, né? Ou de burrico, de Belém a Egito. Vocês têm noção a distância de Belém para o Egito? Alguém sabe aqui? Alguém sabe a distância? Eu nem sei quantos dias isso dá a pé. Não tenho nem ideia. Tentei pesquisar e não consegui. 420 quilômetros de Belém até Egito. Pensa num perrengue. Com uma criança pequena. Eu tenho certeza que para 420 quilômetros a comida acabou em algum período. Com certeza, a água também, porque não tem como. Mas eles levaram o ouro, o incenso e as mirras para recomeçar no Egito, certo? A distância de 420 quilômetros é como de São Paulo a São José do Rio Preto. Quem conhece São José do Rio Preto aí? É, daqui até lá a pé. Vocês já imaginaram? Quantas horas são? 6 de carro? É. 6 horas de carro, imagina, a pé. Uma criança, ou mais, né? Porque Jesus teve irmãos, né? Não se iludam, Maria não continuou virgem, ela teve irmãos e irmãs. A Bíblia fala isso em Mateus. Então não sei se de repente tinha mais um já, mais 2, não sei. Mas já pensou? Já pensou se tinha mais um, mais 2? Que prova, irmão! 3 crianças reclamando no caminho, 600 quilômetros. Jesus Cristo! Não é assim? Quem tem filho aí leva para passear, o filho fica: mãe, tá chegando, né? A mãe, tô com fome, quero ir no banheiro, tô com sede, não é assim? Imagina a pé, o cansaço. Chega um momento que tem que levar no braço, né? Tem jeito. Olha o perrengue, irmão. Vocês estariam preparados para passar por isso? Vocês estariam prontas para um negócio desse? Olha a resiliência dessa mulher. Glória a Deus. Bom, e aí eles ficaram algum tempo no Egito. Pode ser até alguns anos, tá? Porque quando o anjo chega de novo para José e fala: olha, pode sair do Egito, né? Porque o rei Herodes já é falecido, morreu, né? A Bíblia fala que eles voltaram para Nazaré, mas que depois já é a adolescência de Jesus. Então pode ser que ele já estava mais mocinho, 10, 12 anos. A Bíblia não é muito clara com essas datas, né? Até porque estavam perseguindo Jesus o tempo inteiro, né? Tanto que Maria saiu de Nazaré, foi para Belém, de Belém foi para o Egito, né? E do Egito agora estava voltando para Nazaré. Certo? E quando eles foram para o Egito e saíram do Egito, outra profecia se cumpriu no perrengue de Maria, que era: do Egito chamei meu filho. Glória a Deus.
Mais uma profecia se cumpriu. E eles voltaram para Nazaré. Só que no caminho para Nazaré, José resolveu pegar um caminho mais distante, mas que não passasse por algumas civilizações onde o reinado de Herodes ainda era muito forte, tinha mais vigilância. Porque quem assumiu foi o seu filho. Ele ficou receoso, pegou um caminho um pouquinho maior, tá? Agora chuta quantos quilômetros tem do Egito a Nazaré. Alguém chuta? Joga um valor aí, amadas. 600? Acertou. 600 quilômetros do Egito até Nazaré. Só que a Bíblia fala que ele pegou um caminho diferente, porque ele estava receoso que podia acontecer alguma coisa com Jesus no caminho, ainda de perseguição. Então ele andou uns quilômetros a mais. A Bíblia não foi clara. Então a gente tem os 600, mas põe um pouquinho a mais. Vocês sabem que 600 quilômetros dá para ir de São Paulo a BH. Alguém conhece BH aí? É longe, hein? Olha o perrengue. A Bíblia fala que o pessoal de Nazaré, as pessoas que moravam em Nazaré, eram especialistas em ervas e flores comestíveis. Porque como eles tinham restrição de muitas variedades de alimento, eles tinham mais pepino, que era fácil cultivar, eles tinham cabra, eles tinham lentilha, mas eles não tinham muita variedade, porque era uma cidadezinha pequena, e eles comiam flores pelo caminho, e ervas, eles sabiam quais eram as comestíveis ou não. Vocês não acham que pelo caminho aí rolou umas flores? Que chega uma hora que o pão acaba? Você pode fazer um montão de pão, mas chega uma hora que acaba. Certo? Olha o perrengue. Aí José foi lá, colocou Maria no carro, falou assim, não precisa levar nada não, que nós vamos parar no Graal. Certo? Mas não foi assim. E aí eles voltaram para Nazaré e se cumpriu outra profecia. E ele será chamado Nazareno. Aleluia. Para ser chamado Nazareno, ele teria que estar morando em Nazaré, certo? Porque lembra que ele não tem sobrenome? É o local? Pois bem, né? E de novo, tudo que eles construíram no Egito foi para onde? Perdido. Eles foram com ouro, mirra, incenso, com certeza arrumaram uma casinha lá, ficaram anos e de novo, ó, perderam tudo de novo. Vamos embora daqui. Ó quantas perdas. Já fizeram a conta? Então, a gente fica pensando, a gente fica até meio passado, né? A gente perde muito menos, a gente fica, ai Deus, não é assim? E eles perderam tudo várias vezes e não reclamaram, né? E seguiram com fé em Deus. Passado isso, a Bíblia diz que Jesus crescia em força, graça e conhecimento. Ou seja, ele foi criado em Nazaré, dentro da sinagoga, com os preceitos bíblicos, foi ensinado, mas ele tinha algo a mais, né? Afinal, ele era Deus. E quando ele fez 12 anos, eles foram para Jerusalém. Hoje a gente comemora a Páscoa, né? Que é a ressurreição de Cristo, não é isso? Na mesma época, antes de Jesus ressuscitar, eles comemoravam a festa de Pentecostes, que era a comemoração quando o povo foi libertado do Egito. Certo? Lembra a história de Moisés? Moisés leva o pessoal, então eles comemoravam isso. E, por coincidência, Jesus ressuscitou na mesma época, então hoje a gente comemora a Páscoa. Mas, como eles comemoravam Pentecostes, todo mundo ia para Jerusalém. Mais os homens, as mulheres nem tanto. Mas, no caso, como Maria e José cuidavam muito, José não deixava Jesus sozinho, Maria sozinha, porque eles eram perseguidos. Jesus era o Filho de Deus, então ele tinha que guardar. Levou a família toda para Jerusalém, Maria e Jesus. Chegando lá, Maria estava conversando, se perdeu um pouco lá, batendo papo, vendo lá a festa. E cadê Jesus? Sumiu. Maria ficou desesperada. Olha o que passou na cabeça dela. Sendo perseguido desde o ventre. Sendo perseguido criança. E aí Jesus vai lá e me some. O que ela já pensou na cabeça dela? O que vocês pensariam? A pior coisa, né? Alguém pegou meu filho, meu Deus do céu. Pegaram Jesus. E ela ficou, a Bíblia fala que ela se desesperou e passou a procurar. E começou a clamar em alta voz o nome dele. E aí ele foi achado. Ele estava dentro do templo.
Com 12 anos, ele estava dentro do templo, conversando com os sacerdotes, e os sacerdotes estavam impressionados com o conhecimento que ele tinha das Escrituras. E estava conversando de igual para igual com os sacerdotes, anciões da sinagoga. E nisso Jesus já foi chamando a atenção. Maria ficou preocupada, né? E sempre Jesus atendia a aflição de Maria assim com carinho. A gente percebe isso. Quando ele chega, quando ela chega, onde você estava? Fica perto de mim, aquela coisa toda. Ele já começa a falar: mãe, não sabe que eu estou na casa do meu pai? Não sabe, como você não sabe o chamado que eu tenho? Não é assim? Enfim, Jesus foi crescendo, foi chamando atenção pelos seus milagres. Seu primeiro milagre foi num casamento, onde Maria estava presente e ela que pediu para aquela situação, para ele poder resolver aquela situação, né? E ele também, com muito carinho, resolve a ansiedade dela ali. Mãe, não é chegada a minha hora. Eu vim aqui para cumprir o que meu pai me enviou. Não a tua vontade, mais ou menos assim. É mais ou menos assim, como se ele estivesse dizendo: mãe, você é minha mãe, mas na realidade eu sou filho de Deus. Para mim, você não tem privilégio comigo, porque eu vim igualmente para todas as pessoas. Amém? Então a gente percebe isso quando ele tem 12 anos, quando ele sai da sinagoga, e quando ele fala com ela no casamento. Tem uns que falam que ele foi mal educado, não, mas não, ele responde com carinho para que ela entenda, né, que ela é mãe, mas ela tinha que cumprir uma missão de criá-lo. Mas ele era filho de Deus, ele tinha uma missão muito maior que a dela. Amém? Eu imagino também como é que fica essa mãe, né? Vamos combinar? Você tem um filho que não é seu, né? É seu e não é. Né, ele tem dons, às vezes passando fome e não pode usar, né? Como se tivesse uma Ferrari na garagem e não pudesse usar. Não é assim? Olha quantas provações eles passaram e que Jesus não pôde usar os dons, porque não era para isso que ele veio. Não é para agraciar a família dele que ele veio com a missão dele. Ele veio com uma missão diferente. Eu imagino a frustração dela, de ter ele em casa, às vezes, e não conseguir contar com ele para algumas coisas que talvez para ele seria uma tarefa fácil, né? Mas, enfim, e ela não imaginaria, né? Talvez ela achou aqui que a missão dela já estava cumprida, que ele já era adulto e que agora, né, ele começando a operar todos aqueles milagres e toda aquela multidão atrás dele, a missão dela já estaria cumprida ali, mas não. A pior parte ainda estava por vir. Perrengue, hein, irmãos? Perrengue, hein? Quem passaria por isso, né? Bom, ela se tornou uma discípula. A Bíblia fala que ela seguia Jesus como um de seus discípulos. Era uma discípula de Cristo, né? Estava sempre com ele, ajudando ele no que ele precisava, amparando, mas era uma discípula como qualquer outro. Certa vez ele estava pregando no monte e ela chamou, né? Porque um dos irmãos de Jesus queria conversar com ele. E ele falou: qualquer um que aceite meu Pai é o meu irmão, é a minha família. Por que ele estava dizendo isso? De novo, vocês não têm privilégios especiais. Vocês são como qualquer outros, porque eu vim para todos. Amém? E passado um tempo, Jesus começou a contar para os seus discípulos, incluindo Maria, que ele ia passar pela crucificação. Vocês imaginam? Pode pôr um fundo aí, varão. Vocês imaginam isso? Alguém chegar... Quem tem filho aí? De novo. Chegar e falar assim: olha, mãe, deixa eu falar um negócio com você, mãe. Vem cá, mãe, deixa eu falar com você. Então, o negócio é o seguinte, mãe. É chegada a hora de eu te contar. Né? Que eu vou ter que passar pela morte, mas eu vou ressuscitar em 3 dias. Porque assim ele contou para todos os discípulos, ele foi avisando todos os discípulos. Você já imaginou, você, como mãe, receber uma notícia dessa? Porque ela sabia. Os discípulos sabiam, ela sabia. Certo? Já imaginou? Qual é a reação natural de uma mãe? Qual é a reação natural de uma mãe? Tentar deter, né? Mas Maria não fez isso. Porque Maria entende que ela tem que ser obediente a Deus, e ela falou lá atrás: que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, eu sou tua serva.
sem questionar. Eu acho que no íntimo dela ela só pedia força, né? Para ela passar isso com ele, porque ela não ia abandonar ele. E não abandonou. E é chegada a hora que ele foi traído, que ele foi preso, que ele foi pendurado no madeiro. E é a história que a gente conhece, que ele passou humilhações inimagináveis. Inimagináveis. Arrancaram a roupa dele, colocaram uma coroa de espinhos. Eu quero que vocês imaginem a cena mesmo. É para a gente entrar nessa cena. Eu sei que é difícil, mas vamos entrar. Você com o seu filho pendurado no madeiro, nu, onde todo mundo já tinha batido, cuspido, humilhado. E aí ele pede água. E aí pegam uma esponja com vinagre e colocam na boca dele. Vocês sabem para que servia essa esponja com vinagre? Alguém sabe? Ninguém sabe? A esponja com vinagre era o papel higiênico que eles tinham na época. Era o papel higiênico. E com certeza estava usado, porque senão ele não estava mergulhado no vinagre. Deram isso para ele. E aí você vê o seu filho ser humilhado e morto na sua frente e você não poder fazer nada. Nada. Imagina a sensação de potência que essa mulher não teve. Mas ela estava ali, crendo na promessa, porque ela sabe que desde o início o Senhor fez milagre na vida dela. Ela creu que Ele ia ressuscitar, ela creu que ela só estava ali, mas que logo ela ia abraçar o filho dela de novo, que ela ia revê-lo, pela obediência, pela fé de Maria. Vocês já imaginaram essa cena? Mas é que eu falei, ela foi muito resiliente, não foi? Vocês acham que depois que ele morreu, o que ela fez? Você acha que depois que ele falou assim, está consumado, e morreu, qual foi a reação dela? Você sabe? Ela chegou para Deus e falou assim, Deus, agora chega, acabou. Não aguento mais. Estou brava com o Senhor. Onde já se viu? Olha a humilhação que eu passei, eu não imaginei que ia ser isso aí. O Senhor me falou isso lá atrás. Ela fez isso? O que vocês acham que ela fez? A Bíblia fala que ela se recolheu com os discípulos, continuou orando e clamando a Deus. Ela se recolheu e continuou orando e clamando a Deus. Aleluias. É nessa hora que a gente vê que quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente tem que seguir até o fim. Deus te deu uma identidade separada para cada uma de nós. Deus deu para Maria esse propósito, aonde foi um processo terrível. Ela não teve muita paz, ela não teve sossego, ela foi perseguida desde o início. Mas há um propósito na dor, no sofrimento, na decepção, nas perdas. E o objetivo sempre é superá-las com a ajuda do Espírito Santo. Quem crê nessa palavra? Agora eu quero que vocês levantem e coloquem a mão no coração. Vou pedir para o Renan, coloca um louvor, Renan, aí de fundo. Pode colocar um louvor de fundo, bem alto. Vamos orar? Vamos entrar agora. Eu sei que é triste, né? Esse desfecho é terrível, né? Mas às vezes o melhor culto não é aquele que a gente sai feliz e animado. É aquele que a gente sai triste com a gente mesmo. Porque nos deram um espelho, a gente viu que a gente tem que melhorar. A gente tem que parar de murmurar. A gente tem que crer que algo novo está chegando. E receber da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Bota a mão no seu coração. Pede... Ô Henrique, coloca uma música ali para mim, por favor, um louvor. Por favor. Coloca a mão no teu coração agora. E apresenta para o Senhor nesse momento toda a tua vida, toda a tua trajetória, tudo aquilo que te machuca, que te fere, todas as tuas perdas. E coloca a tua visão em Maria, na fé que ela tinha, inabalável, na alegria de servir a Deus, de crer nas promessas e de crer que o Senhor tinha algo maravilhoso atrás desse propósito, de dor que ela sentiu, de sofrimento.
Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, está aqui as tuas filhas agora. Eu apresento a vida delas, Pai. Coloco elas diante de Ti, Pai. Que todo sofrimento, toda dor, todo medo, tudo aquilo que às vezes o propósito, Pai, permite que a gente passe um processo difícil. Eu quero que o Senhor dê forças, assim como o Senhor deu forças para Maria. Passar todos aqueles perrengues, passar por tudo aquilo, Senhor Jesus, na obediência, na fé, e não na murmuração, e não, Pai, na revolta. Senhor, tudo tem um propósito debaixo da terra e debaixo do céu, Senhor Jesus. Coloca as tuas mãos sobre os casamentos, Pai. Às vezes Satanás está dizendo para você assim: larga a tua família, persista, não largue. Às vezes Satanás está dizendo assim para você: larga esse emprego, larga esse trabalho, não é para você, persista, não largue. Às vezes você está com uma enfermidade e você está querendo desistir, e Deus está falando: continua, persevera. Às vezes você passou por uma humilhação muito grande, a falta de recurso, mas Deus está falando: continua, porque o processo é dolorido, mas o propósito é glorioso. Diz para o Senhor tudo aquilo que está te incomodando nessa tarde, tudo aquilo que você perdeu, todas as perdas, todas as tristezas. Vai colocando nas mãos do Senhor e falando: Senhor, me capacita, me dá força para continuar resistindo. Porque eu não quero ser igual aquele menino da bicicleta que estava desistindo de cansaço, mas eu quero ser como Cristóvão Colombo e continuar navegando. E hoje continuamos a navegar. E hoje continuamos a navegar. E amanhã continuamos a navegar. Porque somos filhas de Deus. Porque somos filhas amadas. Que somos filhas eleitas. Porque o Senhor tem uma identidade com cada uma de nós. O Senhor tem um propósito na nossa frustração, na nossa dor. Porque lá na frente o Senhor vai mostrar todas as coisas. Aumenta a sua fé nessa noite. E diz para o Senhor agora, repita comigo: eu prometo me olhar pela sua ótica. Ó Senhor, eu prometo não deixar a depressão, a tristeza, o desânimo me parar. Eu quero enxergar o teu propósito. Eu quero fazer valer a minha identidade contigo, Jesus. Porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Rei. O Senhor me guia, e eu nada e nada temerei, porque o Senhor é comigo. Aleluia, dá uma salva de palmas para esse Deus, glória a Deus. Abraça tua irmã aí do lado, diz para ela, abraça tua irmã, diz para ela que ela não está sozinha, que ela pode contar com você na caminhada, em oração, que ela pode contar com você em orientação. Não desista, persista. Deus tem um propósito para todo o teu sofrimento, para a tua dor. E é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos adorar esse Deus.